Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês desde agora e para sempre. Eu quero saudar todos vocês com a palavra de Provérbios, capítulo 3, os versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu quero saudar vocês todos com essas palavras de Provérbios e desejar que Deus nos abençoe nesse culto, nessa manhã de domingo. Convido você para termos um momento de oração e nessa oração faça o reconhecimento dos seus pecados e também confesse ao Senhor enquanto oramos. Senhor, inquieta tu as nossas mentes, sonda-nos e vê se nossos corações são sinceros, se te pertencemos de todo o nosso coração ou se apenas fazemos de conta que somos tua propriedade. Ajuda-nos a sermos pessoas verídicas. Por isso, venha com teu Santo Espírito e sonda as nossas vidas. Vê se há em nós alguma coisa que te ofende. E certamente você encontrará tudo isso em nossas vidas, Senhor. Mas também corações sinceros que confessam os seus pecados e em humildade pedimos perdão. Por isso, Senhor, faça a tua obra em nossas vidas e cumpra a tua promessa de perdoar os nossos pecados. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você reconheceu e confessou os seus pecados, eu declaro em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que os seus pecados estão perdoados. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, 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 não dá. A leitura bíblica para esse culto está em Apocalipse, capítulo 2, os versículos 12 a 17, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve
até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Muito bem, pessoal, nós já fizemos a leitura bíblica dessa manhã. Nós estamos trabalhando aí a questão das 7 igrejas do Apocalipse. Nós já pregamos a respeito de Éfeso e também Esmirna, e hoje nós queremos falar da igreja de Pérgamo. Então, Pérgamo é a terceira igreja que recebe a carta de João. Assim como Esmirna, a cidade está situada na Turquia e fazia parte da província romana. Hoje a cidade é conhecida como Bergama. A cidade histórica estava construída num morro de 335 metros acima do nível do mar. A história mostra que foi em Pérgamo que o pergaminho, uma descoberta descrita em couro de espessura muito fina, foi desenvolvido nessa cidade. A descoberta do pergaminho não foi ao acaso. A cidade era conhecida como o centro cultural do mundo grego. Lá existia uma biblioteca famosa e um teatro esplêndido. Além disso, essa cidade era uma fortaleza da idolatria. Nela haviam vários templos, e eu destaco alguns. Um templo dedicado ao imperador romano Augusto. As pessoas prestavam culto ao imperador, ou eram obrigadas a prestar culto e se reverenciar diante das estátuas do imperador que estavam no templo e também espalhadas pela cidade. A cidade também era famosa pelo gigante altar a Zeus, que tinha um friso ao redor da base que representava os vitoriosos deuses gregos. Inclusive, esse altar foi reconstruído e pode ser visto no Museu de Pérgamo, em Berlim. Havia também uma piscina de mármore na cidade. Suas águas eram consideradas curativas e isso atraía pessoas do mundo todo. Por isso, ergueram um altar dedicado ao deus da cura, chamado Esculápio. Essas informações revelam o propósito pelo qual Jesus olha para aquela igreja localizada em Pérgamo e também revela o porquê Jesus faz as devidas advertências e o sentido dos seus conselhos. Então, no versículo 13 de Apocalipse 2, Jesus destaca o lugar onde a igreja está situada e destaca dizendo que é o trono de Satanás. Certamente isso tem a ver com os numerosos templos pagãos que estavam na cidade, mas de forma especial se refere à posição oficial de Pérgamo como centro da religião imperial. Por isso, Jesus a chama de trono de Satanás. Isso significava que os cristãos da cidade eram o tempo todo assediados para que renunciassem à fidelidade a Jesus e prestassem culto ao imperador. E confessar o nome de Jesus como Senhor era um problemão para os cristãos, porque o título de Senhor era justamente a reivindicação exclusiva do imperador. Por isso, Jesus afirma que os cristãos de Pérgamo conservaram o seu nome. Apesar das pressões e circunstâncias desfavoráveis, os cristãos daquela cidade não negaram a fé em Jesus como o único Senhor das suas vidas. Mas a comunidade toda sofria ataques da sociedade pagã. Mas o texto indica que Antipas foi a única vítima fatal das perseguições. Os versículos 14 e 15 mostram que naquela igreja havia uma certa mistura de doutrinas que estava enfraquecendo a fidelidade de alguns cristãos a Jesus. Esse enfraquecimento
estava ligado com as influências doutrinárias de Balaão e dos nicolaítas. E Balaão, no contexto bíblico, é o arquétipo para se configurar a idolatria. Essa idolatria acontecia por meio de sutis seduções para que as pessoas decaíssem de Deus. A mistura de doutrinas estava abalando a fidelidade da igreja. Eles estavam sendo seduzidos por meio da comida sacrificada a ídolos. E isso acontecia no contexto de cultos pagãos. Mas qual era o problema de comer essa comida sacrificada a ídolos? Ao participar de banquetes idólatras, as pessoas mantinham comunhão com esses deuses e isso representava a idolatria. Paulo, em 1 Coríntios 10, 20, já fazia algumas advertências às pessoas de Corinto, aos cristãos da época, com a seguinte declaração: o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Nesses dois versículos, 14 e 15, aparece uma palavra que aponta para o real problema daquela comunidade. Na versão que eu uso normalmente nos cultos, que é a Nova Versão Internacional da Bíblia, vai destacar as duas palavras como apegar. Lá diz assim: vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Essas palavras que o próprio Jesus destaca representa que a igreja de Pérgamo mantinha lado a lado a doutrina cristã e a doutrina de Balaão e também dos nicolaítas, que eram servos de Balaão também. Essa mistura era perigosa e por isso Jesus reprova as atitudes dessa igreja. A consequência da mistura de doutrinas resulta em confusão, neutralidade e acomodação. O perigo da neutralidade e da acomodação acontece quando nos convencemos de que algo errado está certo. No contexto atual, nós estamos sendo bombardeados com diversas doutrinas que querem se sobrepor à palavra. E elas se apresentam como sutis ciladas e armadilhas. E quem gosta de misturar doutrinas sem fazer distinção das mesmas, decai de Deus. Outro perigo da neutralidade e da acomodação é quando a vida pessoal não está em harmonia com a palavra. Aí nós fechamos os olhos e nos acomodamos. E nessa acomodação, nós vamos cedendo em muitas áreas. Uma delas é nos tornarmos cúmplices de pecados. E quando que isso acontece? Quando nós percebemos que algo está errado e continuamos praticando o erro. Ser cúmplice de pecados também acontece quando as minhas atitudes e das pessoas que me cercam demonstram desarmonia com a palavra e permaneço neutro ou acomodado em relação a isso. O grande problema da comunidade de Pérgamo era justamente isso, a sua neutralidade e acomodação em relação às falsas doutrinas e à idolatria. Mas Jesus Cristo faz o diagnóstico e traz à luz o seu pecado. Ao mesmo tempo que ele identifica o real problema daquela comunidade, ele oferece também, de forma muito assertiva, a receita para a igreja de Pérgamo, o chamado ao arrependimento por meio da sua palavra. Essa é a receita e o instrumento que Jesus oferece a Pérgamo. Esse chamado é urgente, pois o juízo virá para os que se perdem nas falsas doutrinas e para quem continuar nelas será envergonhado. Para uma igreja acomodada, ele oferece a palavra viva. Dessa forma, ele vai mostrar o que é de Deus e o que não é de Deus.
Ele também vai mostrar o que é espiritualidade genuína por meio da sua palavra e o que não é uma espiritualidade genuína. Por isso, Jesus aparece nesse contexto com a espada de dois gumes. Efésios 6,17, no contexto da armadura de Deus, Paulo já dizia: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paralelo a esse texto, Hebreus 4,12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É a palavra que revela e divide aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. É essa mesma palavra que vai mostrar que passos nos aproximam de Deus e os que nos afastam dele. Ela vai nos impedir de cair nas ciladas e armadilhas que se apresentam a nós todos os dias. Se você anda confuso em relação à vida e que decisões tomar, estude a palavra, porque ela sempre aponta para a direção certa. O conteúdo dessa palavra que nos tira da neutralidade e nos ajuda a nos posicionarmos. Esse mesmo conteúdo, ou seja, o próprio Jesus, revelado na palavra, nos tira das armadilhas, da acomodação e nos coloca em ação como fiéis testemunhas no nosso contexto. Ao final do nosso texto, Jesus faz uma promessa às pessoas que permanecerem fiéis e se posicionam frente à neutralidade e à acomodação. Ele oferece uma refeição como sinal de comunhão perfeita com Cristo. E para participar dessa mesa de comunhão, ele dará uma pedrinha branca com um nome inscrito nela. Se a condenação da comunidade de Pérgamo era que eles se sentavam à mesa com outros senhores, aos que permanecerem fiéis a Deus como único Senhor, participarão de um banquete com a presença do próprio Cristo. Eu pergunto a você, como tem sido a sua vida? Ativa ou neutra diante do chamado de Deus? Seu testemunho é congruente com a palavra ou está confuso por causa das misturas de outras doutrinas? Como anda o seu discernimento espiritual ou qual é a fonte do seu discernimento espiritual? Vale a pena investir tempo no estudo da palavra e tomar uma decisão frente à acomodação e à confusão causada pela mistura com falsas doutrinas. E você pode fazer isso hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, diante do que escutamos hoje, revela a nossa conduta, as ciladas que já caímos e que permanecemos. Revela os pecados que cometemos e aqueles que permanecemos cúmplices. Revela também nossa acomodação e neutralidade diante do Teu chamado. Venha com a Tua palavra como uma espada que divide o que em mim Te agrada e o que Te entristece. Tu prometeste, Senhor, que sempre estará conosco. Nós sabemos que é capaz de endireitar os nossos caminhos, que sempre testemunhemos a Ti como Senhor e Deus. Dessa forma, Tu nos darás paz. Faz com que voltemos a Ti quando andamos por caminhos errados, para que a Tua força seja a fonte da nossa fidelidade. Amém. A vitória é daquele que contemplar
A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá. Cristo que não resistirá, Jesus Cristo Rei dominará. Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá, Jesus Cristo Rei Os avisos para esta semana são os seguintes: dia 18 de agosto, terça-feira, estudo bíblico a partir das 19h30. Este estudo bíblico será online e realizado pelo pastor Luciano. Dia 19 de agosto, a partir das 19h30, teremos o nosso curso Nossa Fé, oferecido pela Faculdade Luterana de Teologia. Tema deste dia: o ser humano. O link será disponibilizado no grupo da comunidade. Culto dia 23 de agosto. Link será disponibilizado já de manhã pelas redes sociais e YouTube. O plantão para receber as contribuições no domingo, das 10 horas às 11h30. E você também pode fazer o seu depósito ou transferência bancária direto na conta corrente da comunidade. Quem puder também pode trazer alimentos ou produtos de higiene pessoal, pois estamos montando cestas básicas para auxiliar famílias que estão em dificuldades. Desde já, a comunidade agradece a todos e também as doações que são trazidas. Agradecimento muito especial a todos e a todas que, de uma maneira ou de outra, auxiliaram na feijoada do dia 9 de agosto. Nosso muito obrigado. Que Deus, desde já, cuide de cada um de nós durante esta semana, também sob a graça e a bênção de Deus. Lembramos ainda que a união solidária será entregue nos próximos dias para que possamos juntos
desenvolver, vender estes números e também, desta maneira, arrecadarmos os valores que necessitamos. E desde já agradecemos. E nós queremos terminar esse culto com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.